No dia 13, o Senado Federal aprovou a medida provisória do Minha Casa Minha Vida, que retoma o programa criado durante o segundo mandato de Lula, em 2009. A MP mantém a essência do principal programa de habitação petista e agora só precisa passar pela sanção presidencial para iniciar os investimentos, um montante de R$10 bilhões do orçamento federal previsto apenas para o primeiro ano. Segundo o relator da matéria, o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, famílias de baixa renda voltarão a ser priorizadas em todo o país. Você conseguir dar teto a uma família que não tem onde morar é importantíssimo e é a prioridade número 1 do programa. Prioridade número 2, é claro que o setor da construção civil é também hoje um dos setores que mais empregam no país e poder estimular ações para que esses programas habitacionais se multipliquem com uma capilaridade enorme, alcançando todos os estados do país, inúmeros municípios. Também se projeta a possibilidade de uma geração de emprego. O governo do presidente Lula resgata um programa tão importante para a cidadania do nosso povo. Um programa que vai atender, nesse primeiro momento, 2 milhões de novas unidades, tendo como prioridade a faixa 1, as pessoas de menor poder econômico. Portanto, é fundamental esse movimento colaborativo dos governadores, prefeitos, para que o programa possa ser efetivamente implementado para atender os que mais precisam. No novo formato, Minha Casa Minha Vida atenderá famílias em áreas urbanas com renda bruta mensal de até R$8 mil e famílias de áreas rurais com renda bruta anual de até R$96 mil. Metade das unidades beneficiará famílias que se enquadram na faixa 1, com renda mensal de até R$ 2.640. Outros critérios também ajudarão a cortar caminho, como uma mulher ser a responsável pelo lar, a família ter perdido moradia por algum desastre natural ou deslocamento forçado, ou possuir pessoas com deficiência. Sacramentado como direito básico e constitucional, o direito à moradia também teria um efeito multiplicador, que no Congresso uniu até os campos políticos mais opostos. Tem um ganho em termos econômicos, em termos de expansão e de redistribuição da riqueza em muitos municípios brasileiros, que envolve, inclusive, interesses de quem ideologicamente poderia se apresentar como contrário. Esse efeito acontece também, como eu disse, no Bolsa Família, porque o dinheiro da Bolsa Família ele gera economia em outros segmentos que não são os atingidos pela Bolsa Família diretamente. Apesar do apoio unânime, alguns senadores se queixaram de um artigo adicionado ao texto que passou pela Câmara dos Deputados e que previa a cobrança de diversos seguros às construtoras envolvidas nos projetos. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o valor de cada obra poderia aumentar em até 4% com a medida. Líder do governo no Senado, o petista baiano Jacques Wagner se comprometeu a solucionar o imbróglio sem a necessidade de alterar o texto final. Por uma questão até de que essa medida provisória caduca depois da manhã, e para nós é muito caro, eu vou assumir aqui o compromisso, já relatado pelo senador Eduardo, do veto do governo a esse dispositivo. O Minha Casa Minha Vida foi extinto pelo governo de Jair Bolsonaro em 2020 e em seu lugar foi lançado Casa Verde Amarela. Com um orçamento reduzido, o programa se limitou a dar continuidade a obras iniciadas em governos anteriores até ser turbinado em 2022, ano eleitoral. Ao invés de cobrar uma prestação simbólica de R$ 80 às famílias de baixa renda, o programa bolsonarista passou a oferecer descontos e juros mais baixos em financiamentos de longo prazo. Havia uma espécie de uma contradição que fazia com que o programa parecesse, em si, aquela figura da psicologia, do indivíduo que tem uma mão apertando o pescoço e com outra mão tentando tirar a mão que aperta o pescoço. Parecia que não queria fazer coisa similar, mas sabia que o efeito político disso poderia ser desastroso e continuava fazendo a política. E isso, obviamente, chegou na leitura da sociedade, que pareceu um favor e não na realização de um direito. Otimista quanto ao potencial da nova fase do programa, o presidente Lula sinalizou que pretende superar alguns pontos críticos dos primeiros anos, como distância dos centros urbanos e problemas de mobilidade. Também mostrou a intenção de ampliar o acesso à moradia a camadas médias. Nós precisamos fazer não apenas do Minha Casa Minha Vida para as pessoas mais pobres,
Vamos fazer Minha Casa Minha Vida para a classe média. Sim. O cara que ganha 10 mil reais, 12 mil reais, 8 mil reais, esse cara também quer ter uma casa. E esse cara quer ter uma casa melhor. Então nós vamos ter que ter capacidade de fazer uma quantidade enorme de casa para essa gente.